que vamos dar continuidade com mais uma apresentação individual. E para esta apresentação sobre o custo da cibersegurança para as PMEs, temos connosco Nelson Escravana, diretor da área de cibersegurança do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Inovação. Obrigado. Boa tarde. Ora, muito boa tarde a todos. Venho então tentar-vos passar a minha visão sobre o que são os fatores de custo e como é que uma pequena e média empresa pode olhar para a questão do custo da cibersegurança. Aqui é um desafio para uma grande organização, é um desafio, obviamente, para uma pequena organização com recursos limitados. O meu nome é Nelson Escravana, do INESC, Inova INESC Inovação, e é óbvio que, hoje em dia, as pequenas e médias empresas estão cada vez mais no digital. Mais de 90% das pequenas e médias empresas têm presença online, têm uma forte presença online. Pode ser um e-mail institucional, pode ser uma página. Algumas já começam a ter sites de comércio eletrónico. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que estão expostas a ciberataques. São potenciais alvos de ciberataques e, como tal, têm de abordar o tema da cibersegurança de alguma forma. Quando olhamos para os ciberataques, vemos ciberataques com topologias muito distintas. Embora o ransomware seja aquele que é considerado uma das principais ameaças, ainda não é esse o maior ataque a que as empresas estão expostas. As pequenas e médias empresas estão expostas a ataques por vírus, como spyware, outros tipos de malware. Estão expostas, em alguns casos, a negação de serviço, mas acho que o que é importante reter é que, num inquérito realizado em 2021, cerca de metade das empresas, das pequenas e médias empresas, responderam que tiveram algum tipo de ciberincidente. E, por outro lado, nós vemos que os sistemas de informação todos os dias se descobrem novas vulnerabilidades. Temos aqui dados desde 2020 e todos os dias há novas vulnerabilidades. Todos os anos há novas vulnerabilidades que são publicadas, são conhecidas e que começam a ser exploradas. E enquanto que em 2021 a média de vulnerabilidades novas vulnerabilidades era de 55 novas todos os dias, o ano passado estivemos perto das 70 e neste momento, só nos primeiros 5 meses do ano, estamos com uma taxa já de 78 novas vulnerabilidades por dia em média. E o que é que isto significa? Significa que há mais oportunidades para os atacantes explorarem. Então, uma organização no geral e uma pequena e média empresa em particular tem um grande desafio pela frente. Tem de lidar com um fenómeno adverso, que é o cibercrime, que está altamente organizado, é, entre aspas, profissional, é uma atividade extremamente lucrativa. O Washington Post, em 2020, estimava a verba movimentada pelo cibercrime como sendo a 17ª economia mundial, ou seja, correspondente ao PIB do 17ª potência mundial económica, com estimativas de, em 2025, apenas ser superada pelos Estados Unidos e pela China, ou seja, passar a ser a 3ª economia mundial. Isto está ao virar da esquina. A ENISA, a Agência Europeia para a Cibersegurança, identifica o ransomware como principal fonte de preocupação para 2022 e agora para 2023, seguidas do malware das ameaças de engenharia social, ou seja, das tentativas de realizar algum tipo de fraude, algum tipo de manipulação dos colaboradores, dos utilizadores, das pessoas, o fator humano. Isto coloca o fator humano, que depende da tecnologia, e a engenharia social funciona porque as pessoas confiam na tecnologia, olham para um ecrã de computador e confiam que o originador de um e-mail é aquela pessoa. Se calhar não fariam o mesmo com uma carta, mas com um e-mail têm tendência a confiar. Nós confiamos que a tecnologia, que muitas vezes não entendemos, fidedigna e nos dá realmente dados que são credíveis. E a engenharia social explora este fenómeno. E este fenómeno explorado
pelo cibercrime permite não só a disseminação de malware, como ransomware, etc., é a porta de entrada para a maior parte dos ataques. Ou seja, independentemente das vulnerabilidades novas que vemos todos os dias, a porta de entrada tipicamente é o fator humano. E esse é um desafio para uma grande organização e é um desafio para as pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas têm muito shadow IT, ou seja, IT que não é administrado centralmente, muitas vezes o PC do próprio colaborador, ou PCs que são instalados e não são geridos centralmente por um departamento de sistemas de informação, que muitas vezes não existe numa pequena e média empresa, ou que é muito reduzido, e isso torna ainda mais difícil gerir o potencial para ameaças. Estamos a incentivar a transição digital, temos 1/3 do Programa de Recuperação e Resiliência Europeu para incentivar a transição digital, ou seja, aumentar a digitalização, aumentar a superfície de ataque. Por isso vamos estar cada vez mais expostos. Existe uma grande interdependência. Hoje em dia as cadeias de valor são extremamente complexas. Um operador de telecomunicações depende de energia. Um operador de energia depende de telecomunicações para gerir a sua rede de distribuição de energia. Portanto, há uma grande interdependência entre fornecedores e clientes, e isto também é verdade para as pequenas e médias empresas. Para além disso, dependem de fornecedores externos de IT que nem sempre têm todas as competências ao nível de cibersegurança que lhes permitam lidar com não só as ameaças, mas com os incidentes. E, obviamente, têm limitações de recursos. Têm limitações de recursos do ponto de vista tecnológico, têm limitações de recursos do ponto de vista financeiro, mas principalmente, não só em Portugal, na Europa, no mundo, têm limitações de recursos do ponto de vista de recursos humanos. A fraca literacia digital, o fraco conhecimento que os colaboradores, os cidadãos no geral, têm de como funcionam as tecnologias de informação, quais são as ameaças a que estão expostos e quais são os riscos, limita a capacidade das pequenas e médias empresas de responderem a estas ameaças e torna tudo isto mais complicado. Para além, que tipo de implicações é que um ciberincidente tipicamente tem para uma pequena e média empresa? Vemos um grande fator que é a indisponibilidade de recursos e o impacto no trabalho. Mas também já vemos que cerca de 20% indica os custos da própria recuperação do ciberincidente, para além de uma percentagem não negligenciável que indica perdas de receitas. Hoje de manhã vimos aqui o CEO do Grupo Empresa a indicar que perdeu 1 milhão de euros com o ciberataque o ano passado. Bom, para uma pequena e média empresa não será 1 milhão de euros, mas pode ser algumas dezenas ou centenas de milhares de euros que são o suficiente para acabar com o seu negócio. E já vimos muitas pequenas e médias empresas a desaparecerem por um mero ataque de ransomware que paralisou toda a sua operação e que as retirou do mercado. Para além dos riscos que já existiam e que todos enfrentamos, temos novos riscos. Vivemos num clima geopolítico bastante instável, com novas ameaças que pretendem afetar as economias dos países. Falo, obviamente, da crise na Europa com a guerra na Ucrânia, mas também com novos fenómenos tecnológicos. Temos a internet das coisas, dispositivos, câmaras de vídeo, ar-condicionados, sistemas de controle de acesso, novos dispositivos que nós ligamos nas nossas organizações, que aumentam a superfície de ataque, ou seja, aumentam os pontos vulneráveis que podem ser explorados por um atacante. E, por outro lado, temos a inteligência artificial. É um fenómeno que tem crescido bastante ao longo da última década. Nos últimos 2 anos, temos ouvido falar dos modelos de linguagem como o ChatGPT, que permitem aos atacantes ter mais capacidade de elaborar ataques em massa, em escala e altamente sofisticados. Ou seja, hoje em dia, os ataques de phishing, os ataques de engenharia social são realizados em escala, mas muitas vezes a sua qualidade permite a uma vítima identificar um potencial ataque, excepto quando eles são altamente direcionados, que não é o caso, não é o normal. O normal são ataques em escala, porque um ataque para 10 milhões, se tiver uma taxa de sucesso de 10%, já afetou 1 milhão de vítimas. Mas com estas novas tecnologias, estes ataques vão começar a ser mais sofisticados. E já vemos algumas tendências para a utilização destas novas tecnologias na realização de ataques, o que significa que será mais difícil defender-nos. Por outro lado, temos as tais vulnerabilidades que eu falei há uns slides atrás e que
são descobertas todos os dias. Todos os dias temos, neste momento, cerca de 80 novas vulnerabilidades. Hoje em dia, criar software que permita explorar uma vulnerabilidade demora algumas horas, alguns dias, algumas semanas e, em alguns casos, em vulnerabilidades complexas, até alguns meses. Com a utilização da inteligência artificial, este processo pode ser extremamente acelerado e estar na casa dos segundos. Ou seja, no momento em que uma vulnerabilidade é publicada, uns segundos depois existe um exploit que permite explorar, que é muito mais rápido do que nós conseguimos desenvolver ferramentas que nos permitam proteger dessa vulnerabilidade. Os chamados patches, as atualizações que todos devemos fazer quando novas vulnerabilidades são descobertas. O valor da cibersegurança para as pequenas e médias empresas é, no geral, o mesmo que para as restantes organizações. O que é que elas pretendem? Obviamente que pretendem manter a continuidade do seu negócio. Pretendem manter o seu negócio a operar com o mínimo de impacto. Pretendem sempre o cumprimento da legislação e da regulamentação aplicável. E hoje em dia temos muita legislação e muita regulamentação na área da proteção de dados, na área das infraestruturas críticas, fornecedores de serviços essenciais, lei do ciberespaço, enfim, temos muita regulamentação que as empresas têm de olhar, principalmente se atuarem em determinados setores. Claro que pretendem uma economia de custos, que pretendem aplicar o mínimo possível para se defender o máximo. É óbvio, é racional, é o que qualquer organização pretende, não são só as pequenas e médias empresas. Como qualquer organização, também pretendem manter a confiança na sua marca, manter a sua reputação. E um ciberincidente de grande escala pode acabar com a confiança e derrubar uma marca e uma empresa. E existem alguns bons referenciais que podem ajudar as entidades. Nós temos o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, temos o Quadro de Avaliação de Capacidades em Cibersegurança, que recomenda ações, que recomenda um conjunto de controlos que devem ser implementados pelas empresas para ter determinados níveis de maturidade, inicial, intermédio, avançado. Temos estándares internacionais como a ISO 27001, que definem um conjunto de controlos que permitem que as empresas se defendam de determinadas ciberameaças. Qual é o problema disto tudo? O problema é que um pequeno empresário, quando deparado com as ameaças de um lado e uma imensidão de controlos que não consegue perceber, não consegue sequer entender como implementar, pensa, não é possível. E muitos deles desistem, porque dizem, eu não consigo compreender este problema, não consigo compreender como abordar este problema, porque são demasiados controles, são demasiadas medidas, são demasiadas tecnologias, demasiados conceitos que eu não entendo. E esse realmente é um problema, principalmente das pequenas e médias empresas, que não têm essa capacidade interna que as grandes empresas conseguem ter uma equipa dedicada à cibersegurança. Que estratégias é que podemos usar, na minha opinião, para lidar com este problema? Por um lado, é risco, e já aqui foi falado ao longo do dia da gestão de risco. É importante que o risco de cibersegurança passe a ser entendido como as empresas como um risco normal de negócio. Faz parte do negócio. É como um risco cambial quando nós negociamos em dólares ou noutra moeda que não o euro. É um risco de negócio que tem de ser avaliado. Não é fácil avaliar esse risco, mas podemos começar por identificar os principais ativos, aqueles que são críticos para o nosso negócio. Uma empresa que realize vendas online através de um website, esse ativo é crítico para o seu negócio. O seu sistema de ERP provavelmente é crítico para o seu negócio. O seu e-mail pode ser crítico, muitas vezes é. Mas necessitamos de os identificar. Essa é a primeira fase. Identificar esses ativos, identificar as possíveis ameaças que existam sobre esses ativos e ver qual é a probabilidade delas afetarem o nosso negócio. Ou seja, qual é o impacto que as ameaças podem ter, se concretizadas sobre esses ativos, e a probabilidade mede-se entre 0 e 1, em percentagem, o impacto mede-se em euros e obtemos um valor de risco que também se mede em euros. Claro que isto é uma abordagem que não é fácil de implementar de forma sistemática, mas com um esforço de gestão é possível realizar esta análise, é possível perceber a probabilidade de sermos afetados por uma determinada ameaça e é possível perceber quanto é que aquele ativo vale para o nosso negócio. E com isso nós conseguimos escolher as medidas que são o melhor investimento para reduzir os principais riscos. Porque não adianta nós estarmos a tentar reduzir todos os riscos. E devemos olhar para o risco, nós temos riscos com elevada probabilidade, reduzido impacto.
Nós temos riscos com reduzido impacto, reduzida probabilidade. Nós temos riscos com muito impacto, mas reduzida probabilidade. E, finalmente, temos aqueles riscos que têm elevada probabilidade e elevado impacto. Estes são os riscos que nos devem preocupar primeiro. Nós devemos começar por aí. É por aí que nós devemos começar os nossos investimentos. E para uma pequena e média empresa que o seu orçamento é muito limitado, é ainda mais importante esta abordagem ao risco. E o risco permite-nos também quantificar os benefícios de cibersegurança. Porque o benefício de cibersegurança é, na realidade, aquele valor que eu não vou perder por aplicar as medidas. Claro que nós aplicarmos controles não são garantias. Nós temos empresas, e tivemos casos ao longo do ano passado, como a Vodafone, que é uma grande empresa, que tem uma cultura de gestão de risco completamente avançada, das melhores, se calhar, em Portugal, e mesmo assim teve um incidente de grande escala. Mas essas também são exceções. O normal é, se nós adequarmos as nossas medidas aos maiores riscos, nós minimizarmos o impacto dos incidentes. E há algo que nós devemos aprender com a Vodafone, é que eles foram capazes de recuperar muito rapidamente. E uma pequena e média empresa que não invista devidamente em cibersegurança, abordando os riscos corretos, vai ter problemas em recuperar e pode nem sequer recuperar. Por isso, nós podemos agir sob múltiplas dimensões e devemos agir sob múltiplas dimensões, quer ao nível das pessoas, quer ao nível dos processos, quer ao nível da tecnologia. Tudo isto são dimensões sobre as quais nós devemos aplicar medidas. Porquê? Bom, por um lado, para identificar, isto são os objetivos de segurança, vamos identificar quais são os nossos ativos, quais são as nossas ameaças, ou seja, os nossos riscos, para identificarmos o que é que queremos proteger e proteger esses ativos críticos para o nosso negócio. Depois, alguns vai existir um incidente. O incidente é inevitável. O que nós temos de estar preparados é para lidar com o incidente. E é aqui que nós usamos esta nomenclatura de antes do boom e depois do boom. Antes do boom é aquilo que nós fazemos para nos prepararmos para um potencial incidente. Mas como os incidentes vão existir, nós queremos saber detectá-los, ter a capacidade de detectar o ciberataque, o ciberincidente, ser capazes de responder, ou seja, mitigar o impacto do ciberincidente e, finalmente, ser capazes de recuperar, voltar a ter o nosso negócio em operação. Quando olhamos para custos e olhamos para benefícios, bom, o custo da cibersegurança é inevitável. Os ciberataques vão continuar a crescer, é uma tendência que é incontornável, não vai mudar, nós não vamos sair do digital, as pequenas e médias empresas não vão sair do digital, por isso a cibersegurança é um custo. O que as empresas podem escolher é onde é que querem ter esse custo. Querem ter o custo na prevenção ou querem ter o custo a lidar com o impacto, ou seja, o custo de ter um incidente. E devemos olhar para isto não como um custo, mas como um investimento, porque nós, na realidade, estamos a tentar capitalizar esse investimento para evitar o custo do impacto. E essa uma das principais mensagens que eu vos queria deixar hoje, é que é possível, existe um conjunto de tecnologias, processos, procedimentos que podem ajudar as pequenas e médias empresas, nem que tudo custa muito dinheiro, é necessário, sim, ter um esforço de gestão, de olhar para o problema e de gerir o problema, de gerir este risco como um risco de negócio, como qualquer outro risco do nosso negócio. Existem investimentos, existem alternativas, existem, por exemplo, imensos conteúdos online que permitem realizar ações de sensibilização. O CNCS tem um vasto panóplia de conteúdos no seu site, mas existem outras fontes em língua portuguesa que permitem realizar ações de formação e de consciencialização, de sensibilização, que podem evitar o ataque, podem evitar aquele clique no e-mail que traz o malware, mas, claro, ações mais direcionadas vão ter um custo, mas também existe um mercado já estabelecido. Nem tudo custa milhões de euros. Existe uma base muito larga de boas práticas, amplamente documentadas. Mais uma vez, o CNCS possui algumas. É necessário olhar para elas da perspectiva do risco. Não é implementar tudo. Não é implementar receitas. Cibersegurança não se resolve, não se aborda com receitas. Aborda-se percebendo qual é o risco e implementando realmente os controles, as medidas que minimizam, que mitigam esse risco. Existe tecnologia open source, que tem um custo muito reduzido, tem o custo da operação, tem o custo da instalação. Existe tecnologia paga em que algum desse custo nós teremos de pagar à empresa que contratamos, mas existe tecnologia que nos pode ajudar. Claro que a configuração da tecnologia tem um custo, a instalação tem um custo, a operação tem um custo. Mas mais uma vez, faz parte deste custo de negócio, um custo operacional ou até um investimento. O custo que nós não podemos evitar é o custo da gestão. Esse custo está sempre lá, a gerir a problemática da cibersegurança e de gerir este risco como um risco de negócio.
E finalizava referindo que foi recentemente criado um polo de inovação digital em cibersegurança, encabeçado pelo Centro Nacional de Cibersegurança, que permitirá às pequenas e médias empresas e à administração pública acederem a apoios nesta área de cibersegurança, na sua transformação digital, nos seus processos de transformação digital, acederem a apoios cofinanciados em cibersegurança em vários vetores, desde o apoio ao investimento, do apoio à cooperação, de testar soluções, a área da sensibilização e da formação dos seus quadros, e este polo é acessível através de... Podem encontrar os contactos na página do CNCS, do Centro Nacional de Cibersegurança, e esperemos que possa ajudar a que nestes processos de transformação digital o consigamos fazer com uma maior segurança. Uma vez que estamos a investir tanto em transformação digital em Portugal, devemos investi-lo também para o fazer de forma segura. E assim terminava, e agradecendo a vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigada, Nelson. E o Nelson falou aqui precisamente do investimento que é necessário perante estes ciberataques. Ora, vamos de alguma forma também falar sobre essas questões. No que diz respeito às seguradoras, podem os seguros em cibersegurança contribuir para uma maior confiança? É a pergunta que fazemos neste quarto e último painel de debate. Chamo ao palco para se juntarem a mim Helena Minhava, da AON, Manuel Dias Coelho, da Marche e Pedro Miguel Machado, da AGEAS. Sem preferência. Obrigada. Obrigado. Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre, como eu dizia, sobre o papel das seguradoras, e eu começava por perguntar se há de facto um incremento de procura deste tipo de seguros. Obrigada, boa tarde. Obrigada em primeiro lugar pela oportunidade de falarmos aqui de um tema tão relevante para as empresas e para as pessoas hoje em dia. Eu começaria por reforçar que naturalmente o tema dos ciberataques hoje é uma inevitabilidade. Tem sido crescente nos últimos anos e a expectativa é que continue a crescer. Portanto, a questão não é como é que conseguimos evitar esses ciberataques, mas como é que conseguimos preparar as empresas para melhor resistir e para melhor retomarem a sua atividade. E aqui entra um bocadinho o papel dos seguros. O que nós temos verificado é que, de facto, o mercado de seguradores está mais animado no último ano. Existe maior apetite pelo risco cyber, o que não significa necessariamente que as seguradoras estejam mais disponíveis a assumir muito mais risco ou que isso signifique, inevitavelmente, que o preço dos seguros esteja mais baixo. Já lá vamos, mas respondendo a esta questão, há ou não no mercado maior procura dos clientes? Sem dúvida, deste tipo de seguros? Sim. O tema é que o seguro deve ser visto como a parte final num processo de mitigação de risco por parte das empresas. Ou seja, na nossa opinião, essa procura deve ser sustentada primeiro em investimento e em mitigação do que é o risco que a empresa tem, para depois nos propormos ao mercado segurador. Porque o que as seguradoras nos pedem hoje é que existe exatamente uma maior preparação por parte das empresas que permita não só mitigar esse risco, como contorná-lo de forma mais rápida no momento em que o cyberataque ocorra. Agora, de facto, o que se verifica é que há uma maior sensibilização por parte dos gestores e das empresas na procura do seguro, mas ainda alguma imaturidade do ponto de vista do que é a preparação das empresas para conseguir aceder ao mesmo. Pedro, de facto uma empresa que procura um seguro destes tem que apresentar algum tipo de requisitos? Como é que se aceita um cliente que tem um risco, que temos vindo aqui a falar, é cada vez maior, cresce todos os dias? Bom, então muito boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade de poder também partilhar sobre uma matéria que me é especialmente querida. Eu creio que, de um modo geral, sim, há aqui um conjunto de pré-requisitos, efetivamente. Apesar de haver algum apetite sobre este tipo de produtos, ainda está longe daquilo que é a nossa ambição, seguradoras, e de facto as empresas, desde logo, têm que cumprir com um conjunto de requisitos em termos de conformidade que garanta, de algum modo, um risco aceitável também para a seguradora. No fundo, para que todos compreendam,
o produto de ciberrisco é um produto que visa acomodar risco residual. Ou seja, nós não podemos considerar que, bom, eu vou-me demitir de qualquer responsabilidade naquilo que é o meu parque tecnológico, vou comprar um produto de ciberrisco e qualquer coisa que aconteça, a seguradora vai assumir. Não é assim que vai funcionar. Portanto, na verdade, vai ter que existir sempre uma avaliação de conformidade. É sobre essa base de avaliação que vamos conseguir também apurar o valor do prémio, portanto, o valor que o cliente terá que pagar por esse mesmo E seguro. como é que se faz a avaliação de risco de uma empresa? Peço desculpa. Como é que se faz essa avaliação de risco de uma empresa? É com base num conjunto de requisitos, se existem ou não existem. Isto é, existem políticas de segurança de informação, os sistemas estão devidamente atualizados, existe um conjunto de controlos tecnológicos, as pessoas estão instruídas a saber como é que vão de atuar do ponto de vista de consciencialização, de treino, estão capacitadas. Tudo o que é do ponto de vista de pessoas, processos e tecnologia tem que existir uma maturidade suficientemente aceitável para que a seguradora consiga desde logo dizer se aceita ou não aceita o tal risco que eu expliquei, mas também depois, de acordo com o risco que estamos a falar concretamente, é ele que vai conseguir definir o valor do prémio, tendo em conta a sua severidade. Manuel Dias Coelho, pergunto-lhe se as seguradoras também têm maturidade suficiente para elas conseguirem fazer essa avaliação de risco nos moldes necessários. Enfim, E depois vou dar a palavra à Helena, que ela já está a dizer que não concorda. Sim, muito obrigado, boa tarde. Eu penso que essa pergunta seria provavelmente melhor dirigida ao Pedro, mas eu penso que sim. O que se tem observado do ponto de vista do mercado segurador ou seja, à medida que também há uma maturidade, aliás, ao contrário, à medida que estes riscos se adensam e que a materialização destes riscos se adensa, tem-se visto também uma muito maior maturidade por parte do mercado segurador a subscrever estes riscos. Tem que ver naturalmente com a sua própria preocupação com os seus portfólios, mas também com drivers externos, que tem que ver nomeadamente, por exemplo, com o elemento regulatório. Há hoje muito mais atenção por parte dos reguladores de seguros às situações de acumulação vertical e de acumulação horizontal dos ciberriscos. Já foi aqui muitas vezes dito, mas de facto o ciberrisco tem alguns aspectos que são um bocadinho esotéricos do ponto de vista da sua segurabilidade, nomeadamente o facto de ser um risco que não está contido por nenhum elemento territorial. Tipicamente os riscos têm um elemento geográfico associado, ou seja, nós tivermos um sismo na América do Sul, um segurador pode equilibrar o seu portfólio com adquirir mais riscos dessa tipologia numa zona onde nos 5, 10 anos seguintes isso não vai acontecer. No ciberrisco isso não acontece e, portanto, há um conjunto de fenómenos de contágio e de acumulação vertical e horizontal que faz também com que as próprias seguradoras tenham que ter muito cuidado na maneira como subscrevem estes riscos e como acumulam estes riscos. Há dificuldade em compensar a perda, é isso? Alguma possível perda? Sim, são riscos com difícil previsibilidade. Muitos destes riscos, a materialização destes riscos, conforme foi falado de resto na sessão anterior, há vulnerabilidades a aparecerem todos os dias e, portanto, é difícil também é difícil cotar este risco, é difícil que os seguradores possam ter provisões suficientes para acumular risco numa escala assim tão grande. O que tem acontecido também do ponto de vista do mercado segurador é, repare, a procura destes seguros, sobretudo em Portugal. O seguro de ciberriscos, propriamente dito, não é um seguro tão recente assim, ele data pelo menos dos anos 80 nos Estados Unidos, mas sobretudo o principal driver de procura no mercado português foi, sem dúvida, a legislação de privacidade. E, portanto, a publicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados em 2016, depois com a sua aplicação em 2018 e, portanto, o primeiro grande foco foram as questões da privacidade. E, portanto, nessa altura também o mercado segurador olhava para os clientes muito na lógica de controlos, sobretudo preventivos e detectivos. E o que aconteceu, entretanto, foi que com o adensar das ameaças e com a materialização de cenários cada vez mais disruptivos do ponto de vista da operação, olham muito mais agora para controlos que tenham mais que ver com as funções resposta e recuperação, ou seja, pensava-se que inicialmente os clientes iam perder, os segurados iam perder, sobretudo em termos de indemnizações por quebra de confidencialidade da informação, e o que acontece é que estamos a ver são sobretudo perdas de exploração, ou seja, empresas que ficam privadas da sua operação e, portanto, ficam privadas da sua capacidade de gerar receita e, portanto, também aí o foco dos seguradores muda um bocadinho. Não perco o raciocínio porque vamos voltar a ele, mas eu vi que a Helena, perante a minha pergunta se as seguradoras têm ou não maturidade para fazer a avaliação de risco de um possível cliente, pareceu-me achar que não têm. Não. As seguradoras têm maturidade. O que é aconselhado é que os clientes não se proponham a fazer um seguro sem fazer uma análise prévia, porque podem estar a mitigar não só
o que é a sua capacidade negocial com a seguradora, mas também colocar franquias mais elevadas ou ter algumas exclusões do ponto de vista do que são as suas fragilidades. Portanto, nós, como olhamos para o seguro, é como a reta final de um processo em que a empresa deve conhecer o seu risco, deve tentar mitigar ao máximo antes de se apresentar às seguradoras para conseguir, de facto, passar por este crivo e por este modo que as seguradoras estão a olhar para o risco cyber hoje em dia. E há ou não, imagino que mediante um preço, a possibilidade de um seguro desta natureza ter englobado no pacote uma avaliação de risco, ou várias avaliações de risco. Isso terá que ser feito previamente a contratar o seguro. Portanto, será sempre um trabalho que a empresa deve fazer previamente com um consultor, com um fornecedor externo, antes de se propor, de facto, a subscrever o seguro com a seguradora. Vou recuperar agora a conversa que estava a manter com o Manuel Dias Coelho, porque já estava a elencar uma série de características que estes seguros podem ter. E era precisamente também esse o caminho que eu gostava que seguíssemos. Portanto, qual é que pode ser a cobertura que um seguro desta natureza pode oferecer a uma empresa? Nós vimos agora mesmo na apresentação do Nelson a descrição daquilo que são os vários setores dentro da empresa que podem ser afetados, desde a reputação à perda quase total, perda de capacidade para trabalhar. Portanto, o que é que pode entrar num pacote destes? Certo. Há três grandes dimensões que um seguro tipicamente de ciberriscos tem que acolher, que são os custos, ou seja, tudo o que sejam custos que a empresa precisa de arcar para fazer face a esse evento, podem ser custos legais, podem ser custos forenses, podem ser custos de resposta a incidente, enfim. Há uma segunda parte que diz respeito essencialmente às responsabilidades e que aqui estão muito ligadas àquilo que é a quebra de confidencialidade dos dados e, portanto, às questões da privacidade, liabilities, responsabilidades. E há uma terceira dimensão que tem que ver, sobretudo, com as tais perdas de exploração, ou seja, com a incapacidade da empresa continuar a operar e, portanto, ter que ser, de alguma maneira, ressarcida dessa margem, digamos assim, que deixa de poder faturar. Mas há um aspecto muito importante que o Pedro e a Helena falaram e que eu estou plenamente de acordo, que é o seguro é um controlo de linha, de fim de linha, digamos assim, face a um processo de gestão de risco que se presume que começou com uma identificação de contexto, uma análise de risco, uma avaliação, ou seja, o seguro aparece aqui, ou deve aparecer aqui, logicamente, como um último controlo, depois de já terem sido aplicados muitos outros controlos tecnológicos, controlos de processos, e, portanto, visa aqui, no fundo, como Pedro disse muito bem, ir transferir uma parte, ou partilhar uma parte espera-se muito reduzida do risco residual. Quando eu perguntava há pouco se faria sentido englobar uma avaliação, a Helena dizia que achava que não, mas na minha cabeça surgia aqui esta metáfora com os seguros de saúde. Os seguros de saúde têm englobado um check-up. Sem dúvida. O princípio é exatamente o mesmo, o risco é um bocadinho mais complexo. Portanto, o princípio é exatamente o mesmo para esse seguro e para qualquer outro. No caso dos riscos cibernéticos é um bocadinho mais difícil, há menos histórico, é um risco para todos os efeitos com menos informação atuarial e histórica e é um risco, como lhe disse, que se comporta de uma maneira um bocadinho esotérica. Ou seja, e o próprio mercado tem, tendo em conta a experiência passada, algum medo relativamente, por exemplo, à descoberta de Zero Day Vulnerabilities que podem, do dia para a noite, despoltar milhares ou milhões de apólices em todo lado. Para que veja, repare, quando eu comecei em 2018 a trabalhar nesta área, dizia-se que o seguro de ciberriscos se podia tornar o próximo seguro de incêndio. E havia muita gente que dizia, isto é impensável alguma vez na vida. Neste momento, se autonomizarmos os seguros de ciberriscos dos chamados seguros tradicionais de financial e professional lines, o seguro de ciberriscos já é o quarto seguro com mais prémios a seguir ao property, portanto, às casualties e às financial lines. Portanto, estamos a falar de um produto que realmente está a crescer de uma maneira muito grande e que, portanto, naturalmente também se espera que nos próximos tempos, nos próximos anos, haja uma maior sofisticação no processo de subscrição, porque é um risco que vamos conhecendo cada vez melhor. Pedro Miguel Machado foi o único a quem eu não perguntei esta questão do check-up. Portanto, faz já não sentido, na sua opinião, poder ser englobado no pacote? Usando a analogia que citou, eu até diria que é precisamente o oposto. Eu acho que no ciberrisco é feito aquilo que não é feito em mais nenhum seguro. Porque o check-up que cita é uma declaração do putativo tomador da apólice, ou, enfim, pessoa segura,
que declara como é que está o seu nível de tensão arterial, se teve ou não teve alguma patologia, que muitas das vezes nós também nas seguradoras sabemos que nem sempre aquela informação é verídica. Mas ninguém fuma, toda a gente tem 12,8 de tensão, enfim. Mas a minha pergunta era um check-up numa outra dimensão, ou seja, um seguro de saúde, para além se de me incluir as várias especialidades, inclui também a possibilidade de a pessoa fazer um check-up, ou seja, será que também faz sentido que os seguros ofereçam esse sistema de avaliação esporádica de risco às empresas no pacote do seguro? Mas era isso que eu ia dizer, tem a ver com quanto de risco é que nós vamos assumir. Porque repare, no seguro automóvel, alguém pediu para fazer uma peritagem ao motor do seu automóvel, aos seus pneus, não fazem. Mas se contrair no âmbito de um crédito à habitação, um seguro de vida, já pedem para fazer um exame com algum rigor. E é precisamente por isso. Porquê? Porque segurar 200, 300, meio milhão, 1 milhão de euros é diferente. E, portanto, aqui no ciberrisco tem a ver com a complexidade e com o montante de risco que vamos acabar por assumir. Portanto, sim, o check-up é feito. É importante perceber que estamos a falar de riscos morfológicos, portanto, riscos que alteram permanentemente a sua condição. Existem alterações de contexto exógeno e endógeno que estão permanentemente a existir. Há uns anos atrás não havia guerra da Ucrânia e não havia muitos dos ciberataques que hoje temos. A pandemia também provocou os seus efeitos. E se pensarmos dentro daquilo, por norma, no contexto externo, nós vemos a nível político, económico, sociológico, tecnológico, legal e ambiental. Dentro da organização, a nível de processo, organização, tecnologias e informação, há alterações permanentes. E, portanto, do ponto de vista da apólice, temos que conseguir adaptar essas alterações morfológicas para, como eu dizia atrás, conseguir aferir o valor do prémio e perceber quanto de risco é que vamos aceitar. Se me permitir rapidamente só dizer o seguinte, é que não há nenhum seguro em nenhum ramo que cobre todos os danos. E o conceito do dano é muito subjetivo, sabe? Porque se pedir a um empresário, perguntar-lhe quanto é que vale a empresa dele, se ele tiver comprado a empresa ou se apenas gerir, enfim, de forma simples, vai dizer um valor diferente, vai dizer um valor se calhar demobilizado, diferente de alguém que herdou do pai, do avô, do bisavô. Portanto, o conceito que nós temos, até da vida humana, num sinistro de vida, se perguntar a uma pessoa comum, olha, alguém faleceu, que triste. Se perguntar ao pai, à mãe, ao esposo, por aí adiante, não é? Ao irmão, o valor da vida é sempre diferente. Portanto, esta percepção é importante que as pessoas procurem, os empresários, todas as pessoas que trabalham nas organizações procurem perceber verdadeiramente que riscos é que estamos a falar e quantificar estes riscos. Porque esse é que é o valor-chave para se decidir se faz ou não faz sentido este tipo de produto. Temos aqui falado do ransomware, enfim, é das maiores feridas nesta doença de que falamos. Está incluído, não está incluído? Deve estar. O ransomware, e agradeço-lhe imenso, nem imagino o quanto eu estou grato por essa pergunta. Eu vou-lhe dizer porquê. Porque, por vezes, no mercado confunde-se muito. Por favor, em ransomware, não pagar. Não pagar. Nunca. A maior parte das vezes dos pagamentos, mesmo porque paulatinamente este tipo de serviço tornou-se um serviço, um crime as a service, e temos vindo a assistir efetivamente a uma tendência de as chaves serem entregues à vítima para ter acesso aos dados. Mas atenção, o pagamento, muitas das vezes, é uma violação de obrigações de combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo. Quando estamos a pagar a uma entidade desconhecida que, se calhar, está a preparar um ato terrorista. E, portanto, nunca devemos, efetivamente, ceder a essa manipulação. Aqui, qual é a importância do produto no ransomware? Olha, desde logo... Mas, portanto, é um produto. A minha dúvida era se ele está... Tem Está. Exatamente. Esta avaliação que todos falamos, prévia ao próprio processo de subscrição, para avaliar o risco, na verdade ela vai trazer, enfim, de forma evidente, determinadas fragilidades. E nós temos que garantir a resiliência da organização. Claro que esta conversa que aqui temos, estamos a tentar torná-la muito redonda, mas ela tem contornos muito diferentes de acordo com o setor que estamos a falar. Se falarmos de infraestruturas críticas, tem um conjunto de obrigações diferentes de outro tipo de entidades. Mas a resiliência que nós temos que garantir, por exemplo, será que a empresa tem efetivamente capacidade de recuperar os seus sistemas por redundância,
por backups, por um conjunto de temas. Portanto, esta avaliação que fazemos, este acompanhar, digamos, de um conjunto de custos em situação de incidente, tudo aquilo que decorre das diferentes dimensões do risco decorrente do ransomware, nós vamos fazer check a um conjunto de temas. O que não vamos fazer, e aqui especialmente vou deixar bem claro do lado do meu grupo segurador, nós não faz sentido estarmos a dizer que vamos alimentar o crime. Não é isso que se quer. O regime de contrato de seguro é muito claro no seu artigo 14º a respeito dos seguros proibidos. Nós não podemos e não vamos alimentar, isto não é um instrumento para alimentar o crime. O que está a dizer é que gastos pagos a um resgate não têm cobertura do seguro. Não. E podem, se a empresa decidir fazê-lo lá mesma, porque acredita que essa é a solução, isso inviabiliza o pagamento de outros danos causados também por esse ataque, ou não? E cada caso é um caso, porque tem que se contextualizar o incidente e as responsabilidades do incidente. É como no automóvel, eu não vou pagar a alguém que estava bêbado a fazer percebe? Portanto, nós temos que perceber aqui um pouco o que é que estamos a falar. Por isso é que eu digo, estamos a tornar redondo um tema que espero que todos compreendam, que é específico. Sim, mas aqui é uma questão muito objetiva, ou seja, a pergunta é se de facto a decisão da empresa de cometer um segundo crime, as palavras são suas, ou seja, de pagar este resgate, se inviabiliza ir buscar a cobertura que pode estar inerente ao seguro que tem. A nossa recomendação é sempre que não seja pago. Nós temos é que perceber que controlos compensatórios é que podemos aplicar para tentar conter este dano. Mas não faz sentido, não vamos cometer nenhum crime e que isso fique muito claro, porque é um tema que por vezes anda no mercado e pensa, se eu sofrer um ransomware, depois é-me pedido não sei quantas bitcoins e a seguradora vai e paga. Não é assim. Nem se espera que seja assim. Portanto, aquilo que nós trabalhamos com os nossos clientes sempre é, vamos caminhar juntos, porque tem que ser um caminhar junto, e quando dizia muito bem, o tal assessment inicial de conformidade para se perceber o nível de risco, é um caminhar junto, há um trabalho permanente, isto não é one shot, nós chegamos lá, vamos fazer hardening a todos os ambientes, garantir um conjunto de controles e depois vamos abandonar isso até à próxima avaliação ou renovação da apólice. Não é assim que funciona. Portanto, é um trabalho que tem que ser permanente e depois, naturalmente, na existência, Robert Mueller já dizia que isto, na verdade, há dois tipos de organização, as que já foram ecadas e as que vão ser. Portanto, eu não quero dizer que isto não é risco, porque senão então pergunto o que é que as seguradoras fazem neste contexto. Há risco, efetivamente, o que nós tentamos é reduzir, e há pouco o Nelson falava muito bem da probabilidade e do impacto, nós também trabalhamos com o valor esperado e a proximidade, e portanto temos que perceber quanto deste dano é que estamos a falar, e eventualmente, se calhar o cliente pode dizer, olha, não faz sentido, eu aqui não quero cobrir, não quero transferir o risco, eu aceito esse risco, ou não, efetivamente. Agora, eu tenho que estar consciente do dano potencial que estamos a falar. Helena, estão bem definidos quais são as regras para aceder à cobertura de um seguro, que era essa a pergunta que eu colocava há pouco, dando alguns exemplos para que se perceba qual é a dimensão onde quero chegar. Alguém que conduz embriagado, à partida não pode solicitar o pagamento da cobertura de um acidente. Creio que um suicídio, por exemplo, se estiver a dizer algum disparate, corrija-me, também inviabiliza o pagamento de um seguro de vida. No caso dos seguros relacionados com ciberataques, quais são os cumprimentos, o que é que a empresa tem que cumprir, dizendo de uma forma mais correta, para que consiga aceder a essa cobertura? Era o que eu dizia há pouco. Portanto, isto depende muito da pré-análise que é feita e das condições que, de facto, a empresa consegue passar para o seguro. Não há um padrão. Depende do grau de preparação e da mitigação que a empresa consegue fazer para transferir, no final, o risco. Mais uma vez, não quero parecer aqui muito redonda na resposta e todo passarmos a ideia de que o seguro não tem um benefício. Tem, claramente, e o maior de todos é, como referiu, o tema das percas de exploração. O seguro pode ser a diferença entre uma empresa poder continuar a operar ou não operar. Um ataque que seja infringido numa empresa, seja de forma direta ou através da sua cadeia de fornecedores, como falámos há pouco, pode impedir uma empresa de parar de saber que encomendas tem, quantas entregou, quantas estão pagas, quantos têm em stock, portanto pode parar a total atividade. E aqui o seguro a entrar pode fazer toda a diferença. Outro tema que falámos há pouco, o tema da Vodafone. Uma empresa super preparada,
com grandes investimentos em cibersegurança, o que é que fez a diferença, de facto, em toda a situação e que acabou por reforçar até o impacto e a imagem da Vodafone no mercado? Foi a rapidez com que conseguiram reagir, a rapidez com que conseguiram recuperar os dados, como conseguiram indemnizar não só clientes diretos como terceiros, porque naturalmente a Vodafone também era fornecedora de outras empresas que deixaram de operar e, portanto, neste tipo de situações o seguro é absolutamente determinante para voltar à atividade e pode fazer toda a diferença na vida de uma empresa. Agora, mas, por exemplo, lanço aqui um desafio para que possamos debater questões, já que estamos a falar sempre numa conversa um bocadinho mais redonda, também para dissertarmos um bocadinho e irmos um pouco mais longe. Num painel ontem falávamos aqui do que pode ser a gestão coordenada de vulnerabilidades, introduzindo-se no debate a questão de hackers que podem muitas vezes servir para alertar as empresas de algumas vulnerabilidades. Alguns são jovens que o fazem até como um desafio para aprender um pouco mais. E falava-se também do facto de não haver uma legislação de chapéu que possa englobar essa colaboração, até do ponto de vista contratual. Tínhamos aqui um representante da SONAI que dizia que às vezes era muito complicado conseguir enquadrar isso naquilo que era a relação contratual. Eu pergunto, se daí derivar uma situação descontrolada e eventualmente essa abertura de uma porta que parecia muito positiva a desencadear num ataque fruto de informações que foram retiradas, por exemplo, por essa parceria que aparentemente era benigna, os seguros, e desculpe-me a expressão, lavam ou não as mãos do caso? Cada caso é um caso, mais uma vez. Vou-lhe dar um exemplo. 50% dos ataques que foram registados no ano passado poderiam ter sido evitados com medidas de segurança simples internas. Ou seja, nós tendencialmente também olhamos para o tema da cibersegurança como grandes investimentos portanto, investimentos numa dimensão que a maioria das empresas não pode suportar. Mas existem 3 medidas muito simples que podem mitigar brutalmente a probabilidade da empresa ser atacada. Temos que nos lembrar sempre que a responsabilidade coletiva da empresa resulta da responsabilidade individual de cada um dos colaboradores. Temas como maior sensibilização para políticas de ciberhigiene, o tema de autenticação multifator e a atualização constante dos softwares de uma empresa reduzem de forma muito significativa a probabilidade dessa empresa ser atingida. E é algo que não é assim tão complexo de fazer. Ou seja, todos estes fatores vão determinar a proteção do seguro que a empresa vai ter, a franquia que vai ter, as exclusões que vai ter, e por isso ser tão difícil determinar o que é preciso fazer até eu conseguir chegar especificamente ao Manuel, seguro. Sim, mas também é muito difícil determinar qual foi a porta que ficou entreaberta que permitiu o ataque. Sim. Repare, há um ponto que é, nós tendemos sempre a olhar para o risco, e faz sentido, mas nós tendemos sempre a olhar para o risco de uma maneira detrimental, ou como consequências negativas, mas o risco tem um lado implícito de oportunidades. O risco, ou a boa gestão do risco, potencia as oportunidades. E na maior parte dos casos, ou seja, e por isso é que eu acho que é muito importante olharmos para o seguro como um elemento nesta cadeia de gestão do risco, porque quando nós fazemos uma análise de risco séria, cuidada, em que mapeamos os riscos das organizações e depois começamos a geri-los, para que tenham ideia, repare, se estivermos a falar de uma grande empresa, de uma empresa do setor financeiro ou de uma empresa de serviços de saúde, nós fazemos uma análise de riscos e podemos obter 2, 3 mil riscos facilmente. Os riscos de cibersegurança são riscos extraordinariamente atómicos. Os riscos de segurança da informação são riscos extraordinariamente atómicos. E, portanto, a gestão desses riscos, tipicamente por cenários, ou a sua agrupação por cenários e a sua valorização, dá também às organizações uma capacidade de perceberem melhor onde é que elas eventualmente estão a ganhar ou a lucrar na gestão desse risco e, de alguma maneira, legitima aquilo que podem ser investimentos que tenham que se fazer para salvaguardar essa infraestrutura. O que é que eu quero dizer? A maior parte dos investimentos que se fazem hoje em tecnologias de informação e comunicação são investimentos que pretendem trazer valor às companhias. Ou seja, quando nós colocamos esse risco
risco, os riscos de segurança da informação em perspectiva, é muito mais fácil, como dizia a Helena, é muito mais fácil legitimar certos investimentos em segurança. Portanto, no fundo, garantir e proteger essa infraestrutura, que é a infraestrutura da qual depende o sucesso da companhia. Uma nota que dizia relativamente às coberturas de seguro. Há uma ideia ainda de que os seguros, que este tipo de seguros funcionam muito numa lógica de triggers muito específicos. Não é assim. Estes produtos evoluíram e, tipicamente, o que estes produtos hoje garantem são, precisamente, os atributos da segurança das propriedades da informação, ou seja, da segurança da informação. Ou seja, confidencialidade, integridade e disponibilidade. E, portanto, uma mera perturbação em qualquer um desses atributos permite, dependendo naturalmente dos casos, da indústria, da maturidade, do clausulado que se tenha, mas, portanto, uma perturbação de um desses três atributos permite que as apólices sejam ativadas. Portanto, já não é assim tão, digamos assim, a proteção não é tão ténue, eventualmente, como se pode pensar. E, portanto, se eu tivesse uma empresa, uma PME, e não soubesse se deveria ou não investir no seguro, e ouvisse esta conversa e ficasse a pensar, bom, eu sinto que dentro daquilo que são as minhas obrigações legais estou a cumprir a 100%, faço avaliações de risco, dou formação aos meus funcionários no sentido de maior literacia em cibersegurança, portanto, porquê um seguro? Eu diria que uma empresa desse género muito provavelmente teria um seguro. Porque uma empresa desse género é uma empresa que já tem uma consciência de gestão de risco que muito provavelmente a conduziu à contratação do seguro. Isto porque as empresas que têm seguro são empresas que têm menos eventos cibernéticos e são empresas cujos eventos cibernéticos têm menos impacto. Basta olhar, por exemplo, para o estudo da IBM Security, o Cost of a Data Breach, dizem precisamente isso. A existência de seguro é um fator de redução do impacto. Porquê? Porque as empresas que têm seguro tipicamente estão num processo de gestão de risco mais avançado e são mais maduros. Portanto, a empresa de que me fala muito provavelmente teria contratado. E uma vez que o nosso tempo está a chegar ao fim, eu entrava aqui num outro patamar que é as mais-valias da legislação que está a ser criada. Há pouco ouvimos falar aqui neste nome feminino, a DORA, que basicamente é o Regulamento de Resiliência Operacional Digital, que entra em vigor no próximo ano e vem criar um quadro legal que reforça a segurança informática das entidades financeiras, nomeadamente das companhias de seguro. Qual é que vai ser o impacto deste regulamento nas seguradoras? Para mim, a pergunta. Pedro, sim. Estava a olhar para mim, assumi que então, tinha percebido. vai ser grande. Não lhe vou esconder que, como resultado do RGPD, que já aqui foi falado, e de outro tipo de obrigações, e de outras normas regulamentares até que a ASF tem vindo a publicar, não antecipo que vai ser uma revolução absoluta, mas sim, há um investimento muito significativo que qualquer seguradora tem que fazer. Importa dizer que o DORA, ou Digital Operations Resilience Act, é um regulamento específico para todo o setor financeiro e não mais do que isso. Portanto, quando eu digo não mais do que isso, já afeta mesmo muitas entidades, mas também vai afetar determinadas entidades, especialmente na área das TICs, prestadoras de serviço ao setor financeiro, e também vai afetar serviços fiscais, ROCs, SROCs. Portanto, há aqui um conjunto, há um âmbito efetivamente muito interessante. Portanto, eu diria que vai ser mais um caminhar no âmbito de construirmos uma sociedade mais resiliente, mais segura, porque também não se espera que o setor financeiro, decorrente de um ciberataque, possa ser posto em causa, onde temos as nossas poupanças, onde confiamos a nossa proteção e dos nossos. Portanto, de facto, vai ser algo que vamos ter que... Aliás, neste momento já estamos, creio que todo o mercado já está, de facto, a levar isso em consideração e tem, de facto, de cumprir com toda a framework de gestão de risco que o próprio DORA implementou. Há aqui um conjunto de obrigações que têm que estar, naturalmente, em vigor até janeiro de 2025. Manuel, queria acrescentar algo. Eu tenho um apreço especial pelo DORA. Deixe-me dizer-lhe que, de resto, o setor financeiro não é uma boa amostra, porque é um setor extraordinariamente maduro. Portanto, não é propriamente uma boa amostra, mas dizer-lhe que
é muito interessante porque, como várias organizações com quem temos contactado nos exercícios, sobretudo de quantificação, que é algo no qual nós nos temos especializado, ou seja, quantificar estes riscos na lógica de uma organização, e no caso do setor financeiro é verdadeiramente assinalável a forma como, quando nós quantificamos estes riscos, chamados riscos cyber, enfim, e quando eles aparecem como segundo ou terceiro risco numa instituição financeira, por exemplo, um banco ao lado do risco de mercado ou do risco de crédito, é de facto assinalável a forma como isso choca a organização, como isso choca também a gestão de topo, quando damos visibilidade ao tamanho destes riscos. O DORA vai ser desafiante. Neste momento ainda é difícil dizer exatamente por que caminho é que vamos, tendo em conta que nós só temos, portanto, a legislação de fonte comunitária, não temos nem as transposições, nem depois as normas que vão concretizar parte desses dados, mas sobretudo, por exemplo, na questão da partilha das informações, do disclosure, da resposta a incidentes, pelo menos nesses 3 aspectos, penso que vamos avançar muito, com o setor financeiro na frente, como também tem sido, de resto, mais ou menos o exemplo nas melhores práticas. Helena, eu há pouco insisti aqui muito nesta questão de que requisitos é que são necessários para a criação destes seguros e depois também para a avaliação do pagamento ou não da cobertura. Para este relacionamento, para que servirá basicamente a NIS 2 e de que forma é que ela pode nortear o relacionamento entre as seguradoras e os clientes? Pode também ser uma ajuda para definir aquilo que são os requisitos necessários de uma empresa para aceder a um seguro? Sim, pode ajudar a tornar mais claro, mas o exemplo, retomando só um bocadinho no exemplo que referiu há pouco, e na sua empresa, a vantagem para a sua empresa, que provavelmente teria um seguro, é exatamente estar protegida contra temas que possam impactar a venda do seu produto final ao seu cliente. Portanto, se tiver um seguro, uma empresa bem protegida, tem a garantia de que, se sofrer um ciberataque, seja por via direta, seja por via indireta, através de um fornecedor, por exemplo, tem a garantia que, se parar a sua atividade, o seguro vai cobrir os dias em que estiver parado, sejam eles dias, provavelmente serão dias, porque tendo seguro estará bem preparado. Portanto, essa seria a grande vantagem de ter o seguro na sua empresa. Então, já agora, antes de responder a esta NIS 2, porque eu introduzi o tema e eu lembrei-me de uma outra questão, há pouco, na apresentação que víamos do Nelson, reparei que, por exemplo, os danos reputacionais eram cerca de 11 ou 18% daquilo que eram os gastos com o ataque informático. Estas questões também podem estar contabilizadas? Fazem parte daquilo que é o leque oferecido por um seguro? Sim, fazem parte tendencialmente do que é o plano de recuperação de negócio e todo o suporte que a seguradora fornece à empresa que foi vítima do ataque para recuperar a sua atividade, para comunicar com o mercado e para se posicionar. Oh, Manuel, estou a vê-lo aí a ajeitar-se na cadeira, diga lá. Porque o dano reputacional é muito difícil de gerir. É mais intangível, não é? É muito difícil de gerir. De gerir ou de quantificar? De quantificar, sobretudo. Quantificar. E digo-lhe de quantificar porque, como lhe disse, nós temos feito um esforço muito grande em modelos de quantificação e é verdade, começamos a chegar a algumas aproximações, mas é mesmo muito difícil definir ou perceber que elementos é que geram este dano reputacional. O que eu quero dizer com isto? Nós temos empresas de negócio ao consumidor que têm eventos cibernéticos graves e têm repercussões mediáticas ótimas. Temos negócios ao consumidor que têm eventos cyber e perdem muitíssimo dinheiro e ao fim de 24 meses não conseguem recuperar a sua capacidade de gerar receita. Temos negócios diretamente, portanto, B2B, negócio com negócio, sem consumidores, exatamente a mesma situação. Portanto, é realmente muito difícil perceber que elementos é que fazem ou não disparar este dano reputacional. Do ponto de vista dos produtos de seguro, o que se tem visto mais é sobretudo a assessoria de imagem, ou seja, garantir que quando acontece um evento destes, há um call center para contactar os clientes, há informação a ser prestada a tempo fidedigna, mas de facto o dano reputacional, posso lhe dizer que, da perspectiva das tipologias de danos geradas pelo ciberrisco, é provavelmente o mais difícil ainda de conseguirmos compreender e quantificar. E é enviado um reboque, é obviamente uma metáfora, por exemplo, para ajudar na parte da comunicação. Nós tivemos hoje aqui o CEO do Grupo Empresa que falou precisamente, enfim, nesta avaliação do
tinha corrido melhor e o que é que tinha corrido pior, da importância, por exemplo, de separar a comunicação, a gestão da comunicação, da gestão direta do risco. Portanto, era nesse sentido que eu lhe perguntava se há alguma espécie de reboque que as seguradoras ofereçam nestas situações, com especialistas, Sim. com pessoal especializado. Existe um painel de serviços profissionais tipicamente agregados aos produtos que são vendidos se tiver risco, muito embora muitas vezes, dependendo da complexidade dos negócios, os clientes precisem de ter as suas próprias entidades lá presentes, mas há um painel e tipicamente esse painel inclui um assessor de imagem, um assessor de imprensa, um assessor de comunicação que vai ajudar a criar uma estratégia de comunicação em crise, mas que isso também é risco, isso também se gera do ponto de vista da companhia, planos de gestão de crise, quando é que vamos ativar comunicações de crise ou não, enfim, há um conjunto de exercícios que se pode fazer para testar e para preparar as organizações para essas situações. Helena, volto a si, por causa da NIS 2. Sim, sendo difícil de quantificar, o facto de ter um seguro suporta em todo o processo de comunicação e de abordagem ao mercado e, portanto, é claramente uma mais-valia para a empresa conseguir ter esse suporte e ter um bom plano de continuidade de negócio. E para estas difíceis equações, já percebemos que são cálculos sempre complicados e dependem muito de uma série de variantes. Cada caso é um caso, mesmo. A NIS 2, ainda não conhecemos como é que vai ser efetivamente implementada em Portugal, mas já há a diretiva da União Europeia. Pode ou não ser uma mais-valia para nortear esta relação com o cliente? Pode, no sentido em que estabelece regras que são mais holísticas e mais fáceis de medir e que vai ajudar naturalmente as empresas a ter uma framework que oriente o que é as suas necessidades de mitigação de risco. Portanto, à partida tem tudo para ajudar na mitigação e na gestão do risco por parte das empresas. E agora, nestes últimos 2 minutos que nos restam, eu pedia aos três um conselho, uma vez que estamos neste palco que apela a mais confiança e se passa por mais segurança, portanto, um conselho final. Sim, eu diria que seguros sim, depois de olharmos para o risco de forma construtiva, mitigarmos o risco das empresas e olharmos para o tema de cibersegurança não como algo fixo, mas como algo que tem que ser acompanhado de forma dinâmica por parte das empresas, porque é um risco real, é um risco crescente, vai acontecer a todos. O que vai distinguir as empresas, de facto, é o seu nível de preparação. Pedro. Eu diria também o mesmo, que os riscos fazem todo o sentido, especialmente porque eles acomodam um conjunto de serviços preventivos e a prevenção aqui é fundamental para evitar que haja a materialização de alguns danos e alguns deles bem maiores do que por vezes se consegue quantificar e depois na própria resposta a todos os serviços de apoio, como falámos já de imagem, de comunicação, a nível de jurídico, a nível de trabalho forense, enfim, há aqui uma clara justificação para a adoção de um seguro destes. Manuel, por fim. Eu diria, esta tentativa de olharmos para o risco como uma oportunidade, sobretudo, e pensarmos que gerir risco e gerir custo económico de risco é também alavancar, ou pelo menos libertar capacidade financeira das empresas para prosseguirem os seus objetivos de negócio, por um lado, e aliava-me ao Pedro na luta pelo não paguem os pedidos de resgate, don't pay ransomwares, porque estamos efetivamente a favorecer uma indústria que, como vimos na sessão anterior, quase que se torna numa economia mundial. Muito obrigada aos três por esta interessante conversa. Eu vou pedir que retomem os vossos lugares. E vamos agora dar lugar a mais uma apresentação individual. Saad Kadi é responsável pela equipa de resposta a incidentes de segurança cibernética para as instituições, agências e organismos da União Europeia e na próxima meia hora falará aqui das tendências, das ameaças, estratégias e mudanças necessárias. Welcome. No. That's me. Sorry. Thank you for having me. So sorry I don't speak Portuguese and I don't understand it, apart from saying, hi, thank you, and things like that. So I will not go along with that. So I'll speak in English. Otherwise, I can speak in French or Arabic, but I think English will be better.
Today I'm going to talk about the threat trends that we have been observing at CertEU, and I'll give you a brief description of who we are at CertEU. And then I'll mention what doesn't change. This is what I mean by stasis, and also what changes while monitoring the threat landscape for the last 15 years plus, and the necessary actions that we all here need to take to protect our digital society. So this is just a legal notice. This is a public presentation. You could do basically whatever you want with it. We're respecting the copyright. So CertEU in a few words. So we are the CERT for all the EU institutions, bodies and agencies. We protect today 90 different organizations ranging from the European Commission, European Parliament, European Council, the European Center for Disease Control, the European Banking Authority, the European Central Bank, and what have you. So our constituents, as we call them, are located all over Europe, but also protect the civilian missions of the European External Action Service, which is the diplomatic arm of the EU. So these missions are located, for example, in Niger, Mali, Ukraine, and some other exotic places. And what makes us quite unique in Europe is that our constituent, the EU institutions, bodies and agencies are working in all the sectors you can imagine: banking, gender equality, health, and what have you. And they attract specific threat actors. So for example, ransomware for us is not a problem. For the last 5 years, we dealt with 2 incidents related to ransomware. We had one on a server, another one on a laptop, so basically nothing. However, cyber espionage is extremely high in our agenda, and you will see that in the trends I'm going to describe. But I believe that if we protect ourselves from cyber espionage, meaning APT or advanced persistent threat actors, ransomware should be a fair game. Because usually ransomware threat actors mimic to a certain extent the playbooks of more advanced threat actors. Overall, so we protect 100,000 plus staff all over Europe. So that's us in a nutshell, and I forgot, of course, the mandate. So we act as the incident response and coordination center for all this community. Plus, we act as a cybersecurity information exchange hub. So we work closely with CERT-PT from Portugal, but also all the other national government CERT of Europe. Okay, without further ado, let's jump into the topic of today's keynote. So I'll give you first an overview of the threat landscape. Then we'll zoom in into, I would say, telltale cases we have dealt with. Then I'll speak about defenses, and hopefully, if I'm not too talkative, we'll have some time for Q&A. So let's start with the overview. So here you'll see 2 things: threat memos and threat alerts. So CertEU produce a lot of things. And among them, our cyber threat intelligence team produce threat memos, which are for information. This is something that we send for information to our constituent, the EU institution, bodies, and agencies. But aside from that, we share some of them with our national and governmental counterparts in the member states. And threat alerts is something for action. So the red part is you need to do something to look for example, indicators of compromise, to look for compromise, etc. And threat memos are, again, for information. I don't know, for example, there is a new change in the threat landscape that's not of high concern, but you should be aware about it if you have some time. But threat alert, when you receive a threat alert from CertEU, that means you need to act in as soon as possible. So you can see here from 2019 until now how the picture shifted. We used to produce in 2019 double the things for information than for action. And if I go to 2022, we produced about the same level of things for information than in 2019, while the number of things for action has increased by more than triple. So this can give you a hint of how, I would say, the threat level is high nowadays. And as of yesterday, we have produced 85 threat alerts versus 13 threat memos. So we are on track to have, I would say, a very, high year in terms of threat alerts than last year, if not more. Now, let me give you some other details here.
So in Q1 of this year, we analyzed 130 malicious activities of interest. They target, again, our constituent, the EU institution bodies and agencies, or their vicinity, meaning, for example, public administrations in the EU member states, Ministry of Foreign Affairs, and anyone that is in relation with the EU institution bodies and agencies, meaning having a connection with them, working with them, exchanging files, and what have you. And again, in Q1, we released 49 threat alerts. And when known, the main motive of the attackers was cyber espionage. And as I told you from the onset, this is our specialty, because not that we want it, but this is what I would say our EU institution bodies and agencies attract in terms of threat actors. These threat alerts kind of like have sectorial, I would say, categorization, and government, transportation, and diplomacy have been the three most targeted sectors, according to our analysis. Now, if you look a bit into these malicious activities, what we notice is that the active exploitation of vulnerabilities is rampant. So either as 0 days, meaning vulnerabilities that nobody knows about apart from the threat actors themselves, or N days, meaning very fresh 0 days, vulnerabilities that have not been patched yet. The patch is there, but the organization have not gotten around to apply it. So in Q1, we noted that at least 15 software products likely used by institution bodies and agencies were targeted. So we have Outlook, ISS, Fortinet appliances, Zoho Managed Engine, Zimbra, and VMware SXI. And Q2 has not finished it, and we already have 27. So 27 versus 15. So again, this keeps increasing. We also observed breaches affected at least 6 IT companies, meaning providers of services that EU EBAs are using. And I'll get back to that because it's very high on my agenda. Now, let's look at the threat actors. So again, in Q1, we had 19 threat actors active against EU institution bodies and agencies or in the vicinity. I'm speaking again about 3 months. So in 3 months, we have seen 19 different threat actors. And now in Q2, we already have 33, and Q2 is not finished yet. And what we could say for sure is that we're sustaining spearfishing activities by 2 top threat actors. So at CERT-EU, we distinguish top, I would say, threat actors across 2 buckets: normal threat actors and top threat actors. So currently, we're tracking 11 top threat actors, and these 2 are among them. So they have been after the EU institution bodies and agencies, but not only, also the Ministry of Foreign Affairs in the member states, and they focused mainly on the diplomatic sector. And we also observed something quite worrying, is the emergence of 2 little-known but quite dangerous threat actors, dubbed by the industry Winter Wyvern and Dark Pink. So we keep an eye on those as well. They are not still top threat actors, but they might make it to the list. Now, if we look at the techniques in malware used by these threat actors, so, for example, we keep seeing very active scanning from a very large, I would say, infrastructure associated by a trusted partner to specific threat actors that we are tracking. So these threat actors have been used in what we call covert networks, compromising SOHO equipment, routers, domestic, I would say, equipment, and using those equipment to try to compromise the institution bodies and agencies. And this is, I would say, very smart. Why? Because if you're coming from a domestic IP, you might not see it as an IOC, as an indicator of compromise. And if you want to track the IOCs associated with such an infrastructure that is made basically by home routers, etc., it is a staggering, I would say, task. So it's very hard to track, very hard to attribute, etc. So it's very smart from the threat actors. We also observed adversaries spoofing EU institution bodies and agencies or public administrations of EU countries in attempts to lure our constituent in phishing attacks. So they would steal, for example, a legitimate document, either public or non-public sometimes, and then they send it out, and it looks very legit, and it's really kind of like create kind of like the a more sense of urgency in like seeing what this EU document is about. So you are tricked into clicking. You might not, I would say, practice
I would say, a precaution. And in our constituency, the most active malware families were information stealers, keyloggers, and backdoors. But I must admit something here. At CertU, we don't analyze much malware because the threat actors that we're facing use what we call living off the land, meaning they use whatever they find in the networks of their victim. Or they use, I would say, very common tools such as Cobalt Strike, Brute Rattle C4, or Sliver. Why? Because if they buy, I would say, COTS, commercial off-the-shelf software, or if they use open source, I would say, malware, so it's very hard to attribute, or very hard to say, oh, by the way, I can see in the malware the development practice of threat actor X or threat actor Y. So again, it blurs the card. So remember two things. We are seeing more and more, I would say, threat actors using this huge infrastructure, or infrastructures because they are plural I'm speaking about. And second, they are using more and more commercial off-the-shelf, I would say, penetration tools such as Cobalt Strike or open source tools to blur the card. Otherwise, when they get into a network, we barely see any malware nowadays apart from this, I would say, a few ones here. Now, let's zoom in into two incidents to give you a taste of what we face. Not hopefully on a daily basis, because if I was facing this on a daily basis, probably I will be dying in a hospital now, but it happens from time to time. So this is the world we live in. I have two cases. One is called 2 = 0, and the other is less than 1. So I assure you 2 = 0 is by no means a mathematical breakthrough or alternative fact, but it will become clear very soon. So we have Company X and Org A. Company X is an IT service provider to Org A. So Company X connects remotely through a VPN enabled with multi-factor authentication to Org A to do its business. Then, we can say that Org A has a very solid security posture because a threat actor went after it but could not breach it. But the threat actor is not dumb. So they try to see if there is another way to get into Org A. So they target Company X with spear phishing. Again, Company X is an IT service provider. So they access Company X. They look around and they found the laptops that are used by Company X to remotely connect to Org A. So they breach that laptop. And what they find, surprise, surprise, they find not only the installation package of the two-factor authentication, but the user of the laptop has written the PIN code of the software token in a clear text on their desktop. So 2-factor = 0. Because why? So everything is on the same laptop, and from that point on, an organization that has a very solid posture because its IT service provider is very sloppy in terms of cybersecurity, got breached. Now, second case. Vendor X released a patch for internet-facing software used by Org B. So Org B different from Org A. So this is a popular software. Many organizations have it. So they release the patch, and the vulnerability has no public exploit code. So the vendor says in their advisory, this is a vulnerability, here is the patch, and it's not being exploited to the best of our knowledge. So no exploitation in the wild. So what happens? So an adversary takes the patch, takes the software, compare them, do reverse engineering, compare them because they can use, for example, binary differences, and finds exactly what the vulnerability is. So, and they create an exploit for it in less than 24 hours. So, in less than 1 day after the release of the patch, so the attacker could create an exploit thanks to the patch because they have reversed it, and then they breach organization B through the vulnerable software. They go after specific data, they get it, and then they vanish very quickly in the middle of the night. So
can you tell if there are any organization in this world, or at least that can patch a vulnerability in less than 24 hours? That detect a threat actor that acts so quickly? So again, this is the type of incident we deal with. Now, let's speak about defense. But before delving into defense, let's backtrack and see where we are. So what we know so far. So spear phishing or phishing in vulnerability exploitation remain a safe bet for threat actors. It works. So a lot of people speak, hey, by the way, generative AI will create a mess, etc., etc. Well, sorry to break that for you. We already have a mess. So generative AI would just kind of like expand it, because again, it will facilitate phishing and things like that, etc. So we don't have to wait for generative AI to do things. So, and supply chain attacks are the new game in town. Nothing new again, but we have seen it rising and rising and rising. So remember, for example, from 2021, in 2022, these two cases, SolarWinds Orion or KZ VSA. So if you don't know what this is, I invite you to look them up on the internet. SolarWinds Orion is certainly the most sophisticated supply chain attack in history. And there are also many non-public cases, so it's really, really high in terms of threat. But again, how supply chain attacks happen. So let's take again the example of SolarWinds Orion. So SolarWinds Orion, so basically it's an NMS, network monitoring software, that was used back then by 300,000 organizations throughout the world. So threat actor, according to, I would say, public sources, linked to Russia, dubbed APT29, has breached SolarWinds, the company, and then implanted a backdoor in their development environment. So whenever the developers of SolarWinds Orion create a new version, it will come with icing on the cake. It will contain a backdoor. So when the users update the software, they get the backdoor. So remember, we tell you, from like as cybersecurity specialist, patch, 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 update, update, update. So here you're gonna update, you end up with a backdoor. That doesn't mean you should not update. So they get the backdoor, and so 18,000 customers out of 300,000 customers got the backdoor. So the threat actor has a tremendous success, and they went after juicy targets. But how SolarWinds, a threat company, gets breached? How supply chain attack gets breached? Remember my case 2 = 0. Remember, it's spear phishing. It's vulnerability exploitation. So when you hear supply chain attack as a threat vector and what have you, well, because somebody, like the supplier, has also fallen for what we fall for, spear phishing and vulnerability exploitation. So it's the same thing. Okay, so you probably heard, well, I don't understand Portuguese, so I don't know what you heard these days. So you probably heard about prevention, cyber awareness, you know all the drill. Detection, response, etc., etc. We have also released, we keep releasing, I would say, several guidance out there to the public, including one that is really, I would say, just for advanced persistent threats. So we believe that if you apply that guidance, you should be at least in a very good kind of like shape facing advanced persistent threat. And then, of course, ransomware and what have you. But I have been working in cybersecurity for 25 years now. And this is the song we've been singing for years. It's the same old stuff. So since I began, patch, vulnerabilities, spear phishing, awareness, what have you, etc. But this is not enough. Because kind of like, let me give you an example. We train our users not to click, okay? So you get a lot of training saying, oh, you don't click, look at this, look at that, etc. And on the other side, we train you to click, to get rid of the cookie banner, because the cookie banner is annoying. So, schizophrenic. So, what we should do aside from that? Of course, you should do due diligence. Of course, you should kind of like be aware about cybersecurity. You should invest in prevention, detection, and response. But you just don't just keep throwing money at the problem, because if you keep throwing money at the problem, it will not go away. Probably the industry is happy
because, well, it provides you a lot of software and say, oh, by the way, you have this, software, you should add this one, you should add this one, and you end up with a zoo in your, I would say, IT infrastructure just dealing with cybersecurity. I believe that it's more than time for us as consumers of hardware and software to demand better products. That the time that kind of like you purchase this product for, I don't know, 100,000 euros or 1 million or what have you, and you sign that end user license agreement telling you, if you get compromised because of this software, not my responsibility, but please give the money. No, this should be over. Particularly for critical infrastructure. If I'm running for a critical infrastructure, a cybersecurity product, let's take, for example, a VPN product that is used by everyone to connect to my organization. And this VPN product is fragile, has a vulnerability, and I get exploited because of that vulnerability. And I can prove or demonstrate, or I can ask to see the code, and I see that in the code, there are stupid mistakes, that secure lifecycle development has not been applied, or things like that. So the company, the vendor, should be liable for that. And this is why kind of like all of us, I believe, we should demand, because, well, we have kind of like we purchase, we are the consumers, etc. We should demand better software, better product, better hardware. And the EU has been making moves to help us there. For example, through the Cybersecurity Resilience Act. Because the Cyber Resilience Act, which is still a proposal from the European Commission, not law, as I'm speaking. So it should help in terms of addressing some fundamental flaws in software, in IoT, for example. And with that, I think I have enough time for questions. Thank you. Don't be shy, I don't bite. If you ask it in Portuguese, I need translation. Yes, please. Organizations that recently came together and they're targeting the European banking system. Have you heard about it? Or you keep an eye on that? Yes, of course, we keep an eye on that. But I would say this is more of the hacktivism kind of threat. Yeah. And I would say the goal of hacktivists in general is to get attention. And if you give them attention, they won't. So, because you can, for example, DDoS attacks, put it on media, etc., publicize this, media, very, happy to get that, etc. So it diverts some of our resources as defenders to deal with the media fallout, etc. But in terms of sophistication, not that sophisticated. So indeed, big impact in terms of like media coverage, etc. But generally very low impact in terms of real impact to the organization. That being said, of course, we keep an eye on them, and we let know our constituent, the EU institution, bodies, and agencies, and where relevant, also we liaise with the national governmental cert of Portugal and other member states to work together. We have something called the CSIRT network. I don't know if you heard about it. So the CSIRT network is stemming from the NIS directive. And the CSIRT network is the network where all the technical and operational teams of the member state cooperate, for example, to track such threats. No. Yes, hi, thanks for the presentation, very informative. Just a little bit curious about how you differentiate or what are the attributes for the top threat actors that you mentioned at some point, just for some awareness as well. Thanks. Very good question. So we use a set of very, I would say, limited criteria. So one is, have they been active, as in, have they breached or attempted to breach a new institution, body, agency, or an organization working in the vicinity, for example, a public administration in the member state, Ministry of Foreign Affairs, and what have you. So in recent history, okay, so like one year to 6 months sometimes. Then the second one is the motives. Do they have motives in terms of breaching our constituent? And third
is capabilities in terms of resources and skills. So we have several, I would say, ways and sources to determine the capabilities and the resources that they might have. For example, if I take SolarWinds Orion in APT 29, so the ability to breach an organization such as SolarWinds, go into the development environment, make sure that you insert code that is a backdoor, and while you compile a new version, not to break the compilation process. So this is, I would say, amazing. So this is a top threat actor. Any other question? Want to ask if API attacks are on the rising or not, if it's a fact or not. Sorry, I didn't hear the first part of your question. Just want to ask if API attacks are a fact or not. You mean attacks against API, application programmer interface? Yes, exactly. Yeah, definitely yes. I would say because kind of like, for example, you might have followed or heard, those stories about, like, for example, many developers using GitHub, etc., or organization being popped by threat actors. Because usually what happens is that, like, you create, I would say, tokens that allows you to connect your GitHub repo. And then from that point on, so if somebody steals the token, so they can mimic you and do whatever they want on your repo. So indeed, this is just one example of API attacks, but they are indeed on the rise. And it's very important to protect, of course, your API endpoints. Any other question? Or I'm off the leash here. I think we need to finish now. Sorry? We need to finish. Yeah, sure. Yeah. Thank you very much. You're welcome. For everything. Cumpriu o tempo, deu tempo para fazer perguntas e dar respostas, perfeito. Chegamos agora, efetivamente, à reta final deste segundo dia. E hoje, à semelhança do que aconteceu ontem, vamos também fazer aqui um resumo daquilo que foi precisamente este segundo dia. Eu começo por chamar ao palco o Ruben Matos, o meu colega jornalista da TSF, que esteve na sala do Infante. Hoje ele fará também um resumo do que aconteceu nessa sala, também para que, na globalidade, possam perceber um pouco de tudo aquilo que se passou. Obrigado, Ana. Olá. Agora sim, olá, muito boa tarde. Agradeço a todos os que passaram pela sala do Infante ao longo de todo o dia. Tivemos várias sessões, várias apresentações, também um momento aberto à participação de quem estava na plateia e, portanto, foi um dia repleto de vários momentos. Quem esteve por lá sabe o que aconteceu, quem não esteve, eu vou tentar fazer muito brevemente o resumo do que aconteceu ao longo deste dia. O dia começou com uma reflexão sobre as autarquias, o papel das autarquias no mundo da cibersegurança. Com o contributo de autarcas e investigadores, chegámos à conclusão de que é preciso investir mais em cibersegurança, é preciso contratar mais profissionais. De resto, sublinho este número, e sendo jornalista nós gostamos muito de números, verdade. E permitam-me sublinhar este dado que veio a debate, um número da Direção-Geral de Estatísticas, da Direção-Geral de Educação e Ensino Superior, que nos diz que só 60% das autarquias têm uma estratégia de segurança de informação definida. O que nos leva a concluir que um bocadinho, menos de metade das 308 autarquias que existem no país não têm qualquer estratégia de segurança definida nesta área em 2023, o que não deixa de ser, digo eu, preocupante. E este primeiro painel contou com um resumo brilhante do Sr. Contra-Almirante Gamer Marques, que assistiu ao nosso debate, e
que nos deixou uma ideia claríssima. De facto, é preciso não esquecer que o Centro Nacional de Cibersegurança existe e está lá para ajudar as autarquias, mas para isso é preciso que as câmaras municipais vão lá bater à porta. Ainda durante a manhã tentámos traçar o perfil de quem está mais vulnerável a ser vítima no ciberespaço e esse perfil resume-se numa frase. São homens mais novos, com níveis mais baixos de escolaridade e são precisamente este perfil de pessoas que mais interagem com estranhos online. E a oradora desta sessão deixou-nos ainda uma pista que pode ser seguida no caminho para a prevenção. O risco não está no tempo que estamos online, mas no que fazemos online. Por isso, reduzir o tempo que estamos online não é condição suficiente para evitar os riscos de estar online. E por isso é preciso ir bem mais longe. Esta conferência quer e deve ser também um local de colocar em cima da mesa diferentes opiniões e o último momento da manhã foi o local ideal para isso. Falámos sobre metadados e tivemos duas opiniões muito diferentes sobre esta matéria. Numa primeira parte, a opinião de quem trabalha na Polícia Judiciária e quem considera que o facto de, neste momento, as polícias não terem acesso aos metadados coloca, no fundo, as polícias de pés e mãos atadas na investigação criminal. Também no mundo do cibercrime. Mas depois tivemos uma opinião completamente diferente. Tivemos a contraversão da Associação D3, que também participou neste segundo dia da CIDEIS, na Sala do Infante, e que não concorda e que afirma que o que a lei impõe neste momento, no que aos metadados diz respeito, é o que deve manter-se. Portanto, esta primeira manhã foi feita também de opiniões muito diversas sobre os metadados e não só. Já à tarde se começou com um desafio fundamental que foi lançado à plateia. Como sabem, neste momento está quase a chegar ao fim a Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço que está em vigor, uma estratégia para o período 2019-2023, o que quer dizer que necessariamente esta estratégia vai ter de ser revista este ano. E o primeiro momento, durante a tarde, foi aberto a quem está desse lado. Tivemos 4 profissionais que trabalham no Centro Nacional de Cibersegurança e que colocaram a bola desse lado e quiseram ouvir testemunhos. Que desafios é que existem neste momento e que não existiam em 2019 e que é preciso colocar, por exemplo, desde já, na nova Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço que vai ser construída. Esse foi o primeiro desafio a que demos resposta neste primeiro momento da tarde. E posso resumir esta ação de uma forma muito simples. Eu acho que a equipa do Centro Nacional de Cibersegurança que participava neste debate saiu da sala com um grande caderno de encargos e também com uma morada essencial onde é preciso bater à porta para encontrar respostas. E essa morada é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Porque, de facto, a formação nesta área é cada vez maior, mas, e essa foi uma fragilidade identificada e transversal ao longo de todos os painéis, é difícil e cada vez mais difícil conseguir fixar os jovens profissionais que são formados nesta área. E por isso, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior pode ser uma boa ajuda para tentarmos perceber como é que o Estado, desde logo, e a administração pública pode competir com as empresas e tornar-se também suficientemente atrativo para conseguir reter o talento nesta área. Esta tarde, na Sala do Infante, refletimos ainda sobre a prevenção nesta área e chegámos à conclusão de que, apesar de ser mais fácil mudar crenças do comportamentos, é preciso sensibilizar, alertar para os riscos que existem no mundo digital. Nós não fechamos este segundo dia na Sala do Infante sem olhar para a inteligência artificial e com um sublinhado que nos foi deixado pelo João Gabriel Ribeiro, jornalista na Shifter. Ele deixou-nos esta ideia que eu acho que pode resumir bem este dia e resumir tudo aquilo que se passou na sala lá mais ao fundo, a Sala do Infante. Sim, é preciso criar mais confiança, e de resto esse é o lema desta conferência, da 9ª edição da CIDEIS, mas, por outro lado, e importa não esquecer este outro lado, que é também, é preciso criar desconfiança nas pessoas, porque só com a desconfiança é que conseguimos garantir que as pessoas estão alerta
e, por isso, estão mais conscientes dos riscos que existem. Amanhã há mais ideias e mais projetos para conhecer. Se estiverem por cá, deixo-vos o desafio, passem pela Sala do Infante, eu garantidamente vou estar por lá e, portanto, se passarem por lá, vamos encontrar-nos para ouvir mais ideias e projetos. Foi um gosto partilhar estes minutos do palco contigo. Obrigado. Eu acho que merece um aplauso, Ruben. Obrigado. Obrigada. E sem dúvida ficou aqui vontade de voltar amanhã. Eu, pelo menos, fiquei com curiosidade para saber o que é que se passa na Sala do Infante. Quem não esteve por lá, que é o meu caso, podemos sempre recorrer a um link que vai ser disponibilizado pelo Centro Nacional de Cibersegurança. Agora para o resumo do que se passou aqui nesta Sala do Arquivo. Começo com uma técnica jornalística, que é passar do particular para o geral, porque hoje o dia começou precisamente assim, com o exemplo do Grupo Empresa, que veio aqui, através do seu CEO, contar precisamente como é que passou por um ataque cibernáutico. E há que realçar isto. O Grupo Empresa estava atento e tinha um plano de cibersegurança que seria implementado em 2022. O ataque informático foi a 2 de janeiro, durante a madrugada. E disposto precisamente a falar que não vale a pena adiar o que é inevitável e o que já se percebeu que é essencial, Francisco Pedro Balsemão veio aqui então contar alguns dos passos que deu para tentar mitigar aquilo que foi este ataque. Contou, portanto, que recorreu a uma rede de confiança de empresas já atacadas, nomeadamente no setor da comunicação social, para saber como deveria reagir. E eu estava a ouvir estas declarações e lembrei-me do projeto Aliança, que foi precisamente divulgado aqui numa CIDEIS anterior e que junta várias empresas, precisamente, que tentam colaborar em conjunto naquilo que são melhores práticas. Francisco Pedro Balsemão disse também que houve necessidade de diferenciar tarefas para uma resposta que era urgente. Portanto, equipas para uma gestão direta ao ataque, depois também equipas para uma comunicação que se impunha, sendo um órgão de comunicação social, mas à partida todas as empresas que tenham alguma visibilidade vão necessitar de o fazer. Realçou que foi perceptível mais tarde que essas equipas deveriam trabalhar separadamente, deviam ser equipas distintas. E também equipas que continuassem a manter o negócio. Não mentir sobre os efeitos negativos do ataque foi também um conselho que foi deixado aqui pelo Grupo Empresa. O cibercrime é uma atividade extremamente lucrativa, é uma citação que estou a fazer de uma das apresentações que foi feitas, e para as empresas está em causa proteger a continuidade no negócio. Hoje falámos aqui de um hospital que acabou por entrar em falência depois de vários ataques informáticos. Todos os dias temos cerca de 80 novas vulnerabilidades, segundo os dados trazidos pelo Nelson Scravana. E isto remete-me para a primeira apresentação do dia, da professora Georgina Moraes, que deixou aqui algumas indicações de como aumentar a confiança. Trabalhar muito o tema da gestão de riscos, conhecer o risco em várias dimensões, nacional, internacional e institucional, e perante essa listagem, adotar uma estrutura integrada ao risco. Os jornalistas, eu, o Ruben, os restantes, somos alvos de críticas fáceis, mas os jornalistas também mostraram hoje aqui nesta Sala do Arquivo que têm barreiras comuns a outros setores da sociedade, baixo financiamento, precariedade, falta de recursos humanos e tempo. Mas, e isso posso garantir-vos na primeira pessoa, não há maior satisfação do que sentir que o trabalho que fazemos contribui para uma sociedade mais livre, mais informada, mais segura. E por isso foram deixados aqui alguns apelos, inputs a uma maior colaboração. O jornalista fala de tudo, pergunta sobre tudo, mas não tem de dominar todos os assuntos como dominam os especialistas. E por isso é essencial que as instituições, que as empresas comuniquem melhor com a comunicação social, que assim também vai comunicar melhor e através desse jornalismo mais positivo, vamos contribuir para uma maior literacia, cidadãos mais capazes, que por si só contribuem para este tema que aqui nos traz, que é precisamente mais confiança.
Porque, no fundo, o que é que todos nós queremos? Queremos ver o peixinho a voar. Isto é um teste para perceber se estiveram atentos àquilo que foi a apresentação do Júlio César. Porque o peixinho a voar era aquele que saltava para o outro aquário depois de perceber que não tinha margem para ficar no local onde ponderou fazer um ataque informático. E, portanto, esta luta contra a anatomia de um ciberataque, que era o tema desta apresentação, segundo o Júlio, passa também por aquilo que é a análise comportamental, que o Sá também falou aqui um pouco, não é só a questão do post-it, mas perceber se há um comportamento que fica diferenciado naquilo que é um dia-a-dia muito rotineiro de um determinado trabalhador. Até porque vivemos tempos hostis. Isto remete-me para um outro painel que falou sobre o impacto da guerra na Ucrânia e este impacto está a ser sentido, tem aumentado consideravelmente os ciberataques, mas a par também com o ativismo. A guerra faz-se no ciberespaço, mas devemos encarar o ciberespaço como uma nova forma de guerra ou como mais uma ferramenta de ataque? Essa foi uma questão que ficou aqui em aberto. Há alguma indefinição, chegámos a essa conclusão, sobre aquilo que é o valor a dar a um ciberataque. Devemos compará-lo a um ataque físico, sim ou não? E se sim, como é que devem os Estados-membros, por exemplo, da NATO, passar a olhar para o famoso e tão falado artigo 5? E depois, no meio de tudo isto, tudo se resume a nós, a pessoas. Somos pessoas e estamos sempre a falar de pessoas, por muito tecnológicos e por muita tecnologia que esteja envolvida nestas conversas. E isso me remete-me para uma outra apresentação que aqui falou sobre a importância da diversidade e inclusão para as tecnologias de informação e comunicação. Porque, de facto, as tecnologias de informação podem ser um enormíssimo fator de inclusão ou de afastamento daqueles que já têm elevados níveis de exclusão. E, portanto, ficou também aqui referenciado pela Universidade das Nações Unidas que o ciberespaço está, por exemplo, a replicar as injustiças de género. Quando lutamos para uma igualdade entre homens e mulheres naquilo que é o espaço físico do trabalho, do meio laboral, há também aqui um afastamento, as mulheres estão preteridas nos trabalhos associados à tecnologia relativamente aos homens, e sobretudo nos países do hemisfério sul. A internet é global, foi outra das ideias, obviamente esta já sabemos, ela é global, mas não tem acesso global à geografia, a idade, a educação, a religião, as origens étnicas aproximam ou afastam, têm um peso considerável naquilo que é ainda o acesso à internet. Do painel sobre as lições nacionais a retirar para a procura de mais confiança, eu creio que há a reter uma ideia que deve ser também, na minha opinião, modesta opinião, porque percebem mais disto do que eu, um pilar estratégico. Numa criminalidade que não esbarra em fronteiras, é preciso mais cooperação, financiamento que permita manter resilientes e operacionais os planos nacionais de segurança. Vimos que, por exemplo, Cabo Verde está com muita dificuldade em implementar, não só por essas razões, mas também o seu Plano Nacional de Cibersegurança e aqui também a proposta por parte do Lino Santos da criação de exercícios de cibersegurança, um bocadinho à semelhança do que também é feito em espaço físico, por exemplo, com os exercícios da NATO. Por cá, estamos à espera da implementação da NIS-2 como instrumento de estratégia e cibersegurança da União Europeia, que traz um maior leque de infraestruturas críticas, maior proteção das redes de abastecimento. Quem não se lembra das greves dos camionistas e os efeitos que tiveram nas prateleiras dos supermercados, e traz também alterações profundas que devem ser antecipadas por sugestão da Inês, porque a lei ainda não foi transposta, será, mas traz uma série de exigências e, portanto, é importante esta antecipação, porque se não for pela questão mais óbvia de proteção das empresas, que seja pelas coimas, porque elas são altíssimas. É por isso uma aposta de gestão de vulnerabilidades que se materializa em grupos como o da Cooperação Europeia em Rede e eu lembro que esta NIS-2 literalmente empurra os administradores para ações de formação. E chegamos
agora esta última apresentação do Saad KI, e eu retive aqui apenas um número, como diz o Ruben, nós gostamos de números, mas porque eles ajudam a perceber a realidade. 130 atividades de interesse malicioso foram detectadas em instituições da União Europeia. E qual era a principal motivação? Não sei se repararam, era a espionagem. Os sistemas que parecem fechados, muitas vezes caem, por muita estrutura que tenham. Caem porquê? Porque há uma palavra escrita num post-it, e eu posso dar-vos exemplos de casos flagrantes em que isso aconteceu, numa empresa que não é a vossa, porque na vossa não se escrevem passwords em post-it, mas é de um colaborador e que destruiu, se calhar, o que a empresa individualmente fez, e isto para chegarmos a uma ideia, não me parece haver cibersegurança se ela não for coordenada. E assim, termino este resumo, que foi longo, porque o dia também foi muito longo em partilha, em conhecimento, e estamos todos aqui precisamente para isso. E assim sendo, agora sim, para fechar, não vos vou amassar mais, mas vou deixar um convite. Não sei se repararam que durante o dia tem existido aqui a indicação de uma peça de teatro que vai decorrer amanhã, chama-se ID, a tua marca na net. Ela vai ter lugar na Sala do Infante, às 11h30. E eu com isto não vos quero afastar desta sala, porque eu vou estar aqui, portanto não estou a fazer publicidade ao inimigo, entre aspas, mas quem quiser, e se estiverem convosco a vossa família, este convite também é extensível a todos, podem então também assistir a esta peça de teatro que vai ter, recordo, lugar às 11h30 da manhã. O encontro fica marcado para amanhã, para o último dia de partilha, e a hora marcada é às 9h15, precisamente aqui na sala do arquivo. Mais uma vez, foi um prazer.